A palavra de hoje, meus queridos irmãos, ela inicia-se confrontando uma realidade que não pode ser negada. E para que isso fique claro, sem possibilidade de questionamento, eu vou colocar para os irmãos alguns fatos que são conhecidos de todos, antes de abrirmos e de lermos a palavra. Os fatos conhecidos são: hoje, nesta data, a grande maioria, para não dizer quase todas as igrejas, não está realizando cultos. Encontra-se fechada. Por qual motivo? Medo. Medo. As notícias falam, e aqui eu não estou falando mal de ninguém, os irmãos sabem disso, eu vou somente comentar o que nós lemos nos jornais, o que eu vi nos cartazes, nas faixas, que estavam afixadas nas igrejas. Líderes falando, a igreja pode ficar aberta, mas não vão ser realizadas missas. Outras igrejas dizendo, com a faixa lá, estamos temporariamente fechados por conta do decreto que diz para não haverem aglomerações, etc, etc, etc. É interessante que todas estas igrejas, católicas e evangélicas, todas elas, sem exceção, que se dizem cristãs, dizem ser as depositárias da verdade. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as igrejas dizem estar fundamentadas na palavra, na Bíblia. Ora, eu estou com a Bíblia aberta no Salmo capítulo 91. Este salmo, ele está aberto na casa de grande parte dos católicos, é conhecido por muitos evangélicos, quem sabe a maioria, mas me parece, e me corrijam se eu estou errado, que ele tem ficado somente como um enfeite na casa. Inclusive, aqui até dentro da própria igreja, não estou vendo todos os irmãos aqui. O que diz o Salmo 91? Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus te livrará da peste. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. Ora, meus queridos irmãos, esta é a palavra para hoje, agora. As pessoas argumentam: no país tal morreram 1.000 pessoas. No país tal, quase 10.000 pessoas. Pois a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É motivo para deixar de vir adorar a este Deus que nos prometeu estas bênçãos aqui? Respondam, meus irmãos.
Mas é que a peste está assolando por aí. Não temerás peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mas é que se eu for, eu tenho um idoso em casa, eu posso voltar, posso trazer para ele a doença. Então escuta o que está no versículo 10. Olha o que o Senhor falou. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Nenhuma praga vai chegar na tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Agora o que é que nós estamos vendo? A esmagadora maioria daqueles que se diziam cristãos, que se diziam os depositários da verdade, que se diziam as igrejas verdadeiras, todos escondidos nas suas casas, com medo do vírus. Ora, então, de acordo com a palavra de Deus, eu posso declarar que vocês não estão fundados na palavra. Hoje estamos aqui, numa reunião normal, no Ministério Quarto Anjo, advertência final, porque nós somos a igreja da Bíblia. A igreja da palavra. E é nessas horas que se vê a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eu não estou escondido na minha casa. Hoje lançamos um vídeo há pouco, onde estamos disponibilizando os serviços de todos os pastores deste ministério para visitar quem está com coronavírus no hospital. Visitar se você tem um parente, um colega que tem o coronavírus e está todo mundo com medo, o teu pastor não vai, o sacerdote da igreja lá católica não vai, porque está todo mundo com medo. Ora, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus. Deus está mandando para nós ir, vá. Então, tanta gente fala, né? Não, a minha igreja é a verdadeira. Prove agora. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? É fácil falar quando tudo está correndo bem, quando o dinheiro está entrando na conta, quando a sociedade está toda normal. Disse que enquanto o tempo está bom, todo mundo é crente. Mas quando vem as rajadas de inverno, entre as árvores, só o cipreste fica com folhas. Sabe, irmãos, nessas horas nós podemos avaliar nós mesmos também. Como é que está a minha fé? Como é que eu me comportei nesses dias? Será que eu fiquei com medo? Será que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer? Esse pastor é um irresponsável, porque ele está indo contra as recomendações. Irmãos, eu falei alguma coisa contra as recomendações do Ministério da Saúde até agora? Estou falando para você que crê. Estou falando para você que crê, eu estou usando só a palavra. Em Hebreus, capítulo 2, a Bíblia fala que existe uma prisão. A prisão do medo. E ela fala quem é aquele que coloca as pessoas debaixo desta prisão. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O texto, obviamente, começa falando de Cristo. Disse: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, entendam, os seres humanos têm carne e têm sangue, continua, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Existe uma escravidão na qual o diabo coloca o mundo. Uma prisão na qual ele coloca o mundo. Uma quarentena na qual ele coloca o mundo. E já está colocando agora. E nós estamos vendo. As pessoas não saem de casa com medo. Tem gente que está há mais de 2 semanas que não pisa para fora de casa. Como é que isso acontece? Segundo a palavra de Deus. Porque a palavra não é só teoria para você discutir teologia. A palavra é para falar da prática.
Nós estamos vivenciando agora um exemplo daquilo que a palavra de Deus explica. Diz aqui: o diabo tem o império da morte. E através do império da morte, ele faz com que as pessoas fiquem com medo da morte. E pelo medo da morte, no versículo 15, as pessoas estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, a situação é tão grave que, de acordo com o que estamos lendo na palavra, estamos lendo de Deus que conhece o ser humano. De acordo com o que nós estamos lendo na palavra, se a mídia continuar o resto da vida das pessoas falando que tem um perigo lá fora, que se elas saírem elas vão morrer, e esse medo continuar na mente das pessoas, estas pessoas vão continuar cativas o resto da vida. Isso é o que Deus diz. Ah, então a mídia é a grande culpada. Espera aí, eu não posso resolver o problema da mídia. Não adianta eu pegar aqui e falar contra o canal X, Y, Z. A palavra de Deus apela ao indivíduo. Estamos falando para você, que está sendo hoje o alvo destas mensagens. Vamos tentar esmiuçar melhor isso aqui. O diabo coloca todos nesta servidão, com medo da morte. Agora, como é que ele faz isso? Apocalipse capítulo 12. Vamos ver qual é a obra do diabo. Apocalipse capítulo 12. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ah, o que ele faz? Engana. Então ele engana as pessoas e daí as pessoas ficam com medo, e ficando com medo, elas ficam presas. E essa é uma prisão, não é domiciliar não, é uma prisão mental. Prisão mental, a pessoa vive com medo. Nós estamos saindo nas ruas, estamos vendo gente com máscara de pano, com máscara cirúrgica, com máscara usada em indústria. Eu lembro, na minha empresa lá, o pessoal trabalhava, tinha que ter uma máscara lá por conta dos gases, da solda e tal. Bom, havia uma razão, havia um produto químico ali, certo? E aí, comprava-se mesmo. Ora, hoje em dia tem gente usando aquela máscara ali, pensando que, poxa, aquilo pode resolver. Irmãos, olha o ar puro que nós temos aqui fora. Sol, que mata bactérias, mata vírus. E aí a pessoa fica com aquilo, e assim acaba que ela expira, aquilo que ela expira fica aqui na máscara, ela inspira de novo. O que acontece se o indivíduo está respirando o ar que ele já expirou? Peraí, eu respiro, aí quando eu solto o ar, tem uma quantidade inferior de oxigênio em relação àquela que eu inspirei, certo? Aí eu vou respirar esse de novo. Ora, eu estou deprimindo o meu organismo. Eu estou diminuindo o suprimento de oxigênio que ele recebe. Mas tudo isso elas consideram que é razoável por conta do medo. E aí, em cima dessa prisão do medo, alguns absurdos passam a ser aceitáveis. Esta semana eu recebi uma imagem, duas na verdade, né? A primeira era de um homem assim, com o pezão em cima do sofá, televisão ali, uma garrafona ali com uma bebida alcoólica, ele tomando, aí colocando, né? Em 2019, aí só põe um título, né? Preguiçoso, não vou colocar o que eles colocaram mesmo, né? Preguiçoso. Aí coloca 2020, aí muda, responsável. Isso é fruto do quê? Da prisão mental. Da prisão mental. O diabo, meus queridos irmãos, ele considera a homilética uma ciência. A retórica uma ciência e assim por diante. O que eu estou falando, né? Eu não estou entendendo nada agora.
existe a arte de falar em público, a arte de entregar a mensagem, a ciência de trabalhar a informação de tal maneira que consiga-se o resultado desejado lá dentro do cérebro das pessoas. E o diabo tem usado isso frequentemente, não é só nessa época. E essa arte tem sido aperfeiçoada e muitos seres humanos são espertos nesta arte. E as pessoas estão ficando presas. Agora, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, vamos falar da solução. A Bíblia diz em Hebreus 2 que Jesus veio para libertar. E como é que ele liberta? No versículo 15 de Hebreus 2, diz: livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ora, o diabo nos põe em servidão por meio da mentira. Então, existe a prisão da mentira. Em contraste, o que vai nos libertar? João 8, verso 32. Esse aí até a nação já conhece, certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem por meio da verdade. Qual é a primeira verdade? Nós vamos trabalhar ela agora. É aquela que está em Hebreus e está no Salmo 91. No Salmo 91 nós temos promessas. Nós já lemos as promessas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não temerás a peste que anda de noite, nem a mortandade que assola ao meio-dia. É o que está acontecendo hoje, não é? Todo dia tem notícia. Mais casos de coronavírus. Pessoas morreram em tal lugar. Infecção. Tome cuidado. Fique em casa. Etc. Veja. Não existe uma lei dizendo que você é obrigado a ficar em casa. Certo? Existe uma recomendação. Para quem? Para quem teme. E como a população está com medo, eles estão ficando em casa. Mas eles estão desconsiderando uma série de outras coisas que são sabidas há anos. Por exemplo, qual é mais fácil? Onde é mais fácil pegar gripe? Se tiver 5 pessoas no mesmo ambiente fechado, ou se as mesmas 5 pessoas estiverem circulando no ambiente aberto. Onde é mais fácil elas pegarem gripe, irmãos? Claro, no ambiente fechado, gente. Por favor, isso a gente aprende no primeiro grau. Não vem dizer que, daí o médico... Nessas horas, quem tem interesse arruma qualquer especialista para convencer as pessoas do que quiser. Mas na hora do calor das coisas, não é a melhor hora de você ficar buscando, deixa eu ver o que alguém está falando. Esqueça isso aí. Vá buscar informações que foram colocadas anteriormente, antes de começar a crise. Assente a tua mente naquilo que é verdade. Depois, a Bíblia diz ali, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Como é que essas promessas se cumprem na nossa vida? Ora, em Hebreus capítulo 2, no versículo 14, é dito que Jesus, pela morte, ia aniquilar o diabo. Aniquilar quer dizer destruir. Ele ia destruir o enganador. Por consequência, ia destruir a obra do enganador. Você aceitou a Jesus como Salvador pessoal? A vida de Jesus substituiu as tuas. Teus pecados estão perdoados. Você teve fé. E esta fé uniu você a Ele. E se ela uniu você a Ele, ela garantiu que todas as promessas de Deus sejam cumpridas na tua vida. Porque todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém para a glória de Deus. Está na Bíblia. Hebreus 12, versículo 2.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqui está o segredo. Ah, eu não tenho fé. Mas você tem olhado para quê? Passou-se uma semana, 7 vezes 24 horas. Mais de 100 horas se passaram. E o que você ficou olhando? Você olhou para Jesus? Ou você ficou olhando os noticiários? Talvez isso seja a razão que levou a você estar onde está hoje. Onde você está agora? Adorando a Jesus na casa do Senhor? Adorando a Deus no seu templo? Os ventos das provações vêm para que nós vejamos se há fé em nós e onde ela está. Jesus veio livrar todos os que estavam com medo. Você estava com medo até aqui? Então hoje é o dia da libertação. Jesus morreu por você. Portanto, as promessas do Salmo 91 são tuas. Ah, mas eu não consigo me sentir em paz. Bom, certa vez os discípulos de Jesus também não estavam em paz. Nós abrimos em João capítulo 20. No versículo 19, isso foi depois de Jesus já ter ressuscitado, porém os discípulos não o tinham visto. Eles estavam com receio dos judeus que tinham matado o seu mestre e pensado, poxa, se fizeram isto com ele, o que farão conosco? Versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Não se turbe o vosso coração. Não fique angustiado. Não fique turbado, apreensivo, com medo. Paz seja convosco. Vocês são meus discípulos, então não há razão para estarem com medo. É o que Jesus estava dizendo para eles e está dizendo hoje para você. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No mundo, a paz você consegue como? Vamos pôr na prática. Hoje em dia sai um decreto dizendo para não congregar, você não congrega. Está em paz com o mundo, certo? Só ficar em casa. Mas o que está em pauta é o governo civil. Ele tem jurisdição sobre as coisas de Deus? Não. Tem ou não tem, meus irmãos? Não. O que foi que Jesus falou? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, quando perguntaram para ele, é lícito pagar tributo ao César? O que foi que ele respondeu? Mateus 22... E versículo 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse, de quem é esta efígie e a inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César o imposto, a César a obediência civil. No trânsito, nas transações comerciais e assim por diante. A Deus, o culto, a adoração, no dia e na forma que ele pediu. O Estado não tem jurisdição para legislar em matéria de religião. Deus não dá essa prerrogativa a nenhum governador, a nenhum presidente,
a nenhum juiz, a quem quer que seja. E quem se intrometer nisto, que é uma área somente que Deus reservou para Ele mesmo, vai se ver com Deus. Um dia Deus vai julgá-lo, e deste tribunal não haverá apelação. Agora, Jesus disse que nos dá a paz, mas espera aí, poxa, às vezes para obedecer a Deus tem que estar em conflito com o mundo, e aí, como é que eu faço? Ele disse, eu não vou dar a minha paz como o mundo dá a paz. O mundo concede a paz na base do acordo político. Um cede, o outro cede, e você tem que ceder. Mas em questões de princípio, o cristão não pode ceder. Em questões de obediência a Deus, o cristão não deve ceder. E aí, como o cristão vai encontrar esta paz, então? E essa paz, ela é real, irmãos. Como hoje podemos estar aqui falando em perfeita paz, sem absolutamente nenhum medo deste alardeado coronavírus aí? Confiados na palavra. Outro dia eu tive que colocar isso num grupo de WhatsApp. Falei, irmãos, eu não parei, continuo indo para o escritório, trabalhando, fazendo todas as minhas atividades, circulando na cidade. E o que me leva a isso? Não é a presunção. Não é dizer que o vírus não tem, ele não gera perigo nenhum. Não é isso. Mas é que, irmãos, eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu preciso trabalhar, preciso fazer minhas coisas. E Deus também disse, preste atenção. Paulo falou, quem não quer trabalhar, que não coma. Muito perigoso isso, de as pessoas ficarem em casa sem trabalhar, esperando que o governo vá ajudar aqui, ali e ali. Porque a Bíblia diz, quem não quer trabalhar, que não coma. E Deus não colocou ali condicionantes ou situações. Por exemplo, quem não quer trabalhar, que não coma, a menos que não trabalhe com medo da doença. Não, Deus não colocou isso aí. Quem não quer trabalhar, que não coma. Qual é a consequência, então, de você não trabalhar hoje? Escreva, não comer amanhã. Ah, é porque esse pastor está com a posição política do não sei o que, do presidente. Nada a ver, isso está na Bíblia. Isso aqui não tem a ver com direita, com esquerda, com centro, com nada disso. É a palavra do Senhor. Vou até pedir ajuda do irmão Cândido, né? Vamos achar no celular só essa passagem, essa referência, pode ser, meu irmão? Agora vamos lá, para a questão da paz. Salmo 119, versículo 165. Como teremos esta paz? Quem não quer trabalhar, que não coma. Salmos 119, versículo 165. Diz assim, muita paz tem. Olha, tem um grupo que tem muita paz, hein? Muita paz, não é pouca. O tempo pode estar turbulento lá fora. As multidões podem estar inestáveis como a água do mar. Porém, estes têm muita paz. Quem? Muita paz tem os que amam a tua lei. E para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. Agora é que se manifesta a diferença. Antes de vir este problema é assim, vocês são esses fanáticos aí que guardam o sábado. Vocês são esses fanáticos aí que vão morar no campo, que não comem carne, já estão pregando o vegetarianismo. A crítica em tudo que é coisa que se faz para obedecer a Deus. Só que na hora que vem a crise, onde estão esses críticos? Onde está você hoje? Eu recebi um vídeo de alguém criticando outras igrejas, né? Falando, onde é que está o lenço ungido, onde é que está não sei o quê, papapá. E até me ocorreu algo na hora e eu fiz a pergunta. Eu não sei qual é a resposta, mas eu me perguntei. Tá, tudo bem, esse fulaninho que está falando aí, a igreja dele está aberta? Ele está recebendo as pessoas lá? Ele está indo visitar quem tem o coronavírus, igual a palavra falou? Ou acusar os outros é fácil? Irmãos, agora é o momento em que ou nós temos fé ou não temos. Por quê?
A morte está diante de nós. Não vou falar que esse vírus não mata, não. Pode matar, sim. A gente viu, está nas notícias, não é assim? Pode ou não pode? Pode. Não estou aqui minimizando o risco, não estou. Sei que estamos diante de um risco. Mas nós temos a Deus. Aí está a diferença. E não estamos querendo afrontar nem diminuir o papel do governo, do Ministério da Saúde, quem quer que seja. Tem muitos profissionais que estão lá. Mas também, por outro lado, eu não quero que nós sejamos tão acanhados. A nossa fé seja tão pequena que, enquanto tem pessoas que talvez nem fé tenham, não tenham religião, estão lá trabalhando de médicos, enfermeiros, atendendo essas pessoas doentes, mesmo essa doença sendo contagiosa, e nós que temos a Deus, temos a fé, temos a palavra, vamos ficar tudo escondido em casa, mostrando que o nosso Deus parece mais fraquinho do que a consciência do próprio médico que está lá dentro do hospital. É isso, irmãos? Que vergonha seria se procedêssemos desta maneira. Jamais poderemos proceder assim. Encontrou a passagem? 2 Tessalonicenses 3,10 é onde a palavra diz: quem não quer trabalhar, que não coma. O que o Senhor espera? Trabalhe. Ah, mas a lei não me permite, eu sou comerciante e tal. Tudo bem, não estou pregando desobediência civil. Mas trabalho tem diversas formas, não é assim? Ah, não estou conseguindo fazer lá. Poxa, trabalho em casa, vou fazer outra coisa, vou ajudar alguém. Não fique parado em casa, porque a mente vazia é oficina do inimigo. O que acontece? Ah, eu vou ficar só esperando vir no WhatsApp a próxima notícia do coronavírus. Vai adiantar? Não vai. Não vai resolver a tua vida. Aí as pessoas ficam literalmente paralisadas com isso aí. Pare, vire as costas para isso. Não deixe que programem o seu cérebro. Ora, Jesus nos chamou à liberdade. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10, aliás, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons são o quê? Verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para... Não é para ficar em casa, diz aqui, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é essa de, quando o tempo está bom, fulano de tal é apóstolo. Olha a multidão de gente que segue ele. Cadê o apóstolo hoje? Será que ele está usando máscara dentro da casa? Ou ele está fazendo o que Jesus mandou? Ah, porque tinha profeta na minha igreja. Onde ele está hoje? Ah, tinha evangelista. Onde que está o evangelista hoje? Ah, e o pastor da minha igreja era ungido, consagrado. Onde ele está hoje? A igreja está aberta? Ele está atendendo as pessoas? Ah, não, porque aquele lá sabe muito. Aquele é um teólogo, um doutor e tal. Onde ele está hoje? Está andando de máscara? Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Os que são os verdadeiros servos de Deus estão livres. Amém. Livres das fake news. Livres das falsas informações. Eu falei aqui na semana passada, até do ponto de vista, irmão, científico, achei um artigo publicado na revista da Sociedade Americana de Microbiologia no ano de 2010. Tem 5 autores, se eu não me engano. Fez lá a avaliação do coronavírus, mostrou que ele é sensível à temperatura. Temperaturas acima de 20 graus e principalmente umidade superior não favorecem a propagação do vírus, pelo contrário, levam à sua morte de maneira rápida, cada vez mais rápida
quanto mais aumenta a temperatura. Só que se você for buscar na internet, tem um monte de notícias aí falando o contrário. Ah não, porque se o pessoal sair no tempo do calor, todo mundo se encontrar, vai formar o apocalipse, tal, tal, tal. Olha, irmãos, pelo que eu entendi daquele artigo ali, vai formar o apocalipse se após vir a frente fria, eu estou vendo que hoje a mínima em Curitiba já era 10 graus. Se após a frente fria, esses governadores declararem o fim da quarentena, aí sim, nós vamos ver o que aconteceu na Itália, com o povão de forma geral. A Bíblia disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Daí vão acusar, claro, vão acusar quem tinha dito para mandar todo mundo trabalhar e falar que ele estava errado desde o princípio. Erro de novo, uma mentira em cima da outra. O certo era liberar todo mundo enquanto estava quente. E quando vier o frio, aí sim, o grupo de risco você deixa ele todo escondido. E minimiza a circulação das pessoas. Por quê? Em temperatura de 4 graus, por exemplo, o vírus durou 28 dias, a colônia lá. Eles simularam ela em aço inox, como se estivesse num corrimão de hospital. Em temperatura de 10 graus para baixo, o vírus se propaga muito bem. Hoje, em Curitiba, a mínima já era 10 graus, de madrugada. Já pensou se circular de madrugada, está alguém com coronavírus do teu lado ali? Pois é. Ah, mas e se fosse semana passada que a máxima estava 27 e a mínima bem acima disso, eu ir lá no Parque Barigui, teria problema? Ora, no ambiente aberto, probabilidade mínima. Estou falando do ponto de vista do que eu vi do artigo científico. Não estou falando que mas veio fulano que sabe e falou. Irmãos, desculpa, entre em um artigo onde a pessoa fez um experimento que é reprodutível, com um método validado, e o que hoje, no calor da política das coisas, alguém vai lá e fala, eu fico com o primeiro. Tá? Agora, saindo do campo científico e no campo da fé, eu fico com a palavra de Deus. Eu não vou ficar com o conselho da igreja tal, com o papa, com o pastor fulano de tal, com o que se diz apóstolo, o que se diz profeta, etc. Irmãos, eu fico com a palavra de Deus. E peço a Deus a sua misericórdia para que Ele me mantenha firme. Amém. Porque hoje, você tomar uma postura diferente do politicamente correto parece bastante difícil. Mas, irmãos, a Bíblia diz que aproximam-se tempos ainda mais difíceis, porque lá em Apocalipse 13, em algum momento diz assim, Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Hoje, que é só uma recomendação do ministério ficar em casa, as igrejas já estão fechadas. Que dirá então, quando for proibido comprar e vender, você ficar sem dinheiro mesmo? Meus irmãos. É hora de pensar. E atenção, avalie se a tua igreja é a certa mesmo. Você que estava aí de boca cheia falando, não, minha igreja guarda os mandamentos, guarda o sábado, minha igreja é a verdadeira. Você está cultuando hoje? A porta da igreja está aberta? Você está podendo ir lá? Porque pela palavra você deveria estar indo. Né? Mas e se todos fecharam a igreja? Essa igreja é de Deus? Está andando na palavra? Não está, irmão. A prova está aí, na tua vista. A minha guardava o domingo, tá, mas ela está aberta? Entende? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é hora de você refletir. Né? Quando o tempo está bom, o pensamento é um. Quando o tempo está ruim, às vezes Deus nos leva a repensar muitos conceitos. Eu lembro de uma música que em determinado momento dizia, aqui quem só perdeu, quem sabe, só ganhou. Né? Quando o tempo está bom, a gente lança a pedra em quem a gente acha às vezes fanático. Né? Mas daí chega um momento que você fala, poxa, mas não é que eles tinham razão? Finalizando, meus queridos irmãos, agora sim posso abrir
em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Uma vez exposto que a obediência a Deus exige várias atitudes diferentes das que se estão tomando hoje, em Apocalipse 14, verso 12, a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é os que dizem que guardam, é os que guardam. Tem diferença. É a prática quem demonstra, é a atitude que demonstra. Não é o palavreado e a doutrina que está no estatuto da igreja ou no livro de crenças. Ah, pastor, eu vi tudo isso, é verdade o que o pastor falou, mas eu não consigo sair de casa. Ah, é? Então, vou deixar para você duas palavras aqui do Senhor Jesus. A primeira está em Mateus, capítulo 14. Mateus 14, a partir do versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, com os discípulos dentro, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me! Pedro, o grande apóstolo, também teve medo. E o que o medo estava fazendo com ele? Estava fazendo ele afundar, naufragar. O medo é aquele que faz o indivíduo naufragar na fé, afundar. Mas Pedro clamou ao Senhor: Senhor, salva-me! Você está com medo? Clame ao Senhor hoje: Senhor, salva-me! Então, verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Cada situação difícil na nossa vida é uma prova de fé. Se nós nos apegamos ao Senhor Jesus e com Ele vamos até o fim, o vento passa, a prova passa e vem a bonança. O que nós precisamos é nos apegar a Ele, nos agarrar nele. Quanto mais dura se torna a prova, mais nós nos agarramos a Ele. Não te deixarei, Senhor, se o Senhor não me abençoar. Se a promessa do Salmo 91 não se cumprir, eu não vou te deixar. Senhor, eu ainda estou com medo da peste, me ajude. Então se apegue a Jesus. Jesus disse que Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então apegar-se a Jesus tem a ver com estudar a sua palavra. Ah, então vou ver a pregação do pastor. Não é só isso. Você ler, os teus olhos repousarem sobre as letrinhas da Bíblia e você ler e entender o que está ali, meditar. O verbo se fez carne. João 1,14. O verbo se fez carne. Jesus está aqui, nesta palavra. A verdade está aqui. Ele quer falar com você. Ele quer abrir os teus olhos para que o diabo não te engane mais e você não fique mais nesta prisão mental. Jesus veio e levou cativo o cativeiro. Você estava preso, Ele levou esse cativeiro embora. Ele morreu por você. E quando você vê o amor dele, então você crê nas promessas e o medo vai embora. Essa é a experiência. O apóstolo João, na sua primeira carta, em 1 João capítulo 4,
Versículo 16. A outra coisa aqui, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal como ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que o teme não é aperfeiçoado no amor. Amar a Deus tira o medo. Verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu vi o amor de Deus por mim e este amor me cativou e me libertou dos meus medos. A graça de Deus foi derramada abundantemente sobre o meu coração e hoje eu estou livre. Mas esta bênção ocorre especialmente sobre aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Não é aquele que diz que Jesus é o Deus Filho. Veja que aqui não há nenhum apoio para a Trindade. Onde estão as igrejas da Trindade hoje? Fechadas. E Deus tem nos mantido em pé. O Ministério Quarto Anjo, advertência final. Todas as igrejas do Ministério estão abertas hoje no mundo inteiro. Ah, mas é na força do pastor. Não é. Se eu morrer, alguém vai se levantar neste ministério e a igreja vai continuar aberta. Amém. Se eu for preso, alguém vai se levantar e a igreja vai continuar aberta. E se este alguém for preso, outro alguém vai se levantar neste ministério e a igreja vai continuar aberta. Ah, e se prenderem todos, bom, onde eles estiverem, aos sábados, vão adorar a Deus. É isso que Deus espera de nós. E podemos dizer isso crendo que Deus vai nos ajudar. Certa vez Lutero teve de enfrentar o rei e a igreja. E ele permaneceu fiel, mas ao final ele disse que Deus me ajude. Não era na força dele, não é na nossa força, é na força do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus, o único Deus verdadeiro, conforme está em 1 Coríntios 8, 6, o Pai, possa nos manter firmes, arraigados no seu amor, libertos do medo, porque Jesus já levou o cativeiro do medo. O cativeiro do medo é para quem não conhece a palavra. É para quem vive se alimentando das informações deste mundo. E tudo que o mundo tem a oferecer, através dos jornais, são coisas que nos levam à melancolia, ao desespero. E nós não precisamos de nada disso. Eu acho que já houve tempo suficiente para percebermos que estas coisas não nos edificam em nada. O que nós precisamos são de boas novas, que efetivamente nos alimentem, que edifiquem a nossa vida, que possam promover em nós boas disposições, bons intuitos, ações que agradem a Deus e formação de um bom caráter. Meus queridos irmãos, desejo tudo isso para vocês. Que a verdadeira experiência seja a de vocês também. Vamos orar? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós não somos nada dignos da Tua maravilhosa verdade e salvação que o Senhor proveu para nós. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus Cristo aqui, no céu e para sempre. Porque toda a autoridade, com méritos, foi concedida a Ele, no céu e na terra, pelo muito que Ele fez por nós. Senhor, nós cremos que através da sua morte, o seu sacrifício, todo o medo gerado pelos enganos do diabo foi ali descarregado também. Não há nenhuma razão de nós levarmos estes medos conosco. Senhor, depositamos nossos medos todos na cruz do Calvário e ressuscitamos como criaturas livres,
junto com o Senhor Jesus pela fé. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor, para que a tua palavra seja abundante na mente e no coração de cada um que escuta esta mensagem. Amém. Que todos tomem uma decisão e um propósito de fazer da Bíblia não só o seu livro de cabeceira, mas a sua principal fonte de informação. Amém. Que deixem de contemplar as coisas do mundo que estão levando eles ao naufrágio na fé. Estão ocasionando a sua ausência na casa de culto. Mas que hoje, ó Senhor, tudo seja diferente. Amém. E que o Senhor também venha nos fortalecer e nos manter, porque nós bem temos visto a fraqueza desta carne. Deixados a nós mesmos, semana que vem nós estaríamos ausentes aqui. Mas pedimos a Deus que o Senhor venha nos suster. E que o Senhor, com teu braço poderoso e invencível, seja como a coluna de nuvem à nossa frente, desbaratando todo e qualquer inimigo, toda a força do maligno, e permitindo que os pés mansos dos humildes avancem na senda da obediência. Amém, Senhor. Pedimos a Deus, fortaleça a tua igreja neste momento. Amém. Seja ela um terror para os inimigos Amém. e uma força, um auxílio para aqueles cujo coração geme, pedindo luz e algo melhor. Amém, Senhor. Despede-nos com a tua paz, com a tua verdadeira paz, aquela que o mundo não conhece e não pode dar. A paz que somente tem aqueles que obedecem os teus santos mandamentos. Amém, Senhor. E mantém-nos, Senhor, neste caminho, sem nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Pedimos estas bênçãos já agradecidos porque recebemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, você que sabe que esta igreja é a verdadeira, o Ministério Quarto Anjo, advertência final. Não perca tempo. Entre em contato pelo WhatsApp, solicite estudos bíblicos e peça o batismo. Tome nota do nosso número. 55 para quem está fora do Brasil, no Brasil, 41 99509 8425. Venha, Jesus está esperando você. Vamos encerrar esta transmissão, mas antes eu quero dizer que os nossos cultos são transmitidos pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Você nos encontra ao vivo aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Se quiser receber as bênçãos do Senhor, feche os teus olhos, vou invocá-las sobre você neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.